Do que é que o seu Facebook, o seu Instagram, o seu canal no YouTube, o seu projeto entregue no trabalho, a carta de amor que você enviou para a pessoa que você ama e aquela cantada que você deu para alguém na balada precisam? Eu vou dar uma dica. Começa com F de fode e termina com Beck. Bom, esse é um vídeo bem light, eu vou falar rapidinho. É a respeito principalmente do Facebook. Bom, se você respondeu a charada, trata-se do velho e clichê feedback. Bom, a gente não vive sem feedback, né? A gente precisa de feedback para tudo. Tudo funciona com feedback. Aliás, esse é o grande trunfo do Facebook, né? Ele dá porções rápidas de feedback através do joinha e assim como acontece no Instagram também com os coraçõezinhos. A gente fica viciado com esse feedback, a gente fica viciado em receber comentários e curtidas dos nossos posts. Isso é uma coisa legal até certo ponto, mas é uma coisa que deixa o Facebook muito chato. E eu estou me incluindo nessa também, é claro. Não estou falando que só as pessoas fazem isso, não. Eu também faço. O que eu vou falar a partir de agora. O maior problema que eu vejo no Facebook é que as pessoas às vezes acabam postando, e isso é muito fácil mesmo de cair nessa tentação, acabam postando para massagear o próprio ego. Na verdade, na minha opinião, eu acho que sempre existe o fator massagear o ego, né? Porque ninguém posta coisas que acha chatas ou coisas que acha ridícula. A gente sempre posta coisas legais, ou ideias que a gente acha inteligente. A gente não posta coisas que a gente acha que são idiotas, ou burras, ou feias, ou coisas erradas que a gente fez. Ou seja, a gente posta coisas que vão ajudar a gente a subir um pouquinho na escala social, seja com humor, seja com alguma crítica inteligente ou alguma visão diferente sobre algo. Então, para mim, o fator massagear o ego em qualquer postagem que você faz no Facebook existe. A questão é que com as curtidas do Facebook, a gente fica muito tentado a querer massagear mais o nosso ego. Às vezes a gente posta mais para receber curtida do que por outro objetivo. Então, um problema do feedback do Facebook, que ele nos dá através das curtidas que a gente recebe nos nossos posts, eu acho que ajuda a banalizar demais essa necessidade de ter o nosso ego massageado. Tanto é que, na minha opinião, pelo menos na minha timeline, a maioria dos posts são chatas, e é a maioria mesmo, porque eu tenho a sensação, ou pelo menos parece, que a maioria dos posts que eu vejo dá para perceber que a pessoa postou só para ser vista como cool, só para elogiarem ela, né? Isso seja uma foto dela viajando, seja uma selfie, seja uma análise política. Sempre que eu leio um post, e eu já estou muito acostumado a isso, porque eu leio muito o Facebook, eu sou viciado no Facebook, eu sempre fico tentando verificar o quanto que aquela pessoa postou aquilo para massagear o ego ou para outro objetivo. Né? E quando eu percebo que é majoritariamente para massagear o ego, não estou dizendo que não pode massagear o ego, porque sempre vai ter esse fator, a meu ver. Mas quando é majoritariamente para esse propósito, a postagem fica um saco. Mas acontece, às vezes meus amigos me chamam de chato, falam que eu sou prolixo. E eu sei que no fundo, quando eles falam que eu sou prolixo ou que eu escrevi demais, na verdade eles gostariam de dizer que, Gil, como você é chato, você quer pagar de fodão com essa ideia que você passou, você postou só para parecer o bonzão da história. Isso acontece. E eu também acho isso de muitos amigos meus que às vezes postam coisas. Acontece, é o risco que se corre. Outra coisa chata do Facebook é que o feedback só vem no final do seu post. Ele não vem aos poucos, ele não vem por demanda, como acontece, por exemplo, quando você está apresentando uma ideia ao vivo para alguém ou contando uma história ao vivo para alguém. Por exemplo, eu sou um péssimo contador de história, então quando eu estou num bar com os amigos, por exemplo, acontece direto comigo de eu estar começando a contar uma história que era para ser engraçada e de repente eu percebo que ninguém está prestando atenção em mim. Então eu já recebi um feedback no meio do caminho, no meio da história eu percebi que ninguém está prestando atenção, ou eu posso mudar a condução da história ou simplesmente posso deixar para lá essa história. Aliás, isso acontece muito comigo, eu deixo para lá a história e finjo que eu nem comecei a contar ela, né? Eu finjo de bobo, começo a assoviar e fica por isso mesmo. No Facebook isso não acontece, porque ou você não conta a história ou você conta a história completa. Então o feedback da sua história só vem depois que você já contou a história toda. Então o Facebook é muito mais fácil você apresentar ideias ruins ou ideias
com preconceito ou ideias ridículas. No Facebook é muito mais fácil de ver extremos, é muito mais fácil você odiar ideias do seu amigo que você não sabia que ele tinha. Porque se ele fosse te contar ao vivo, ele ia perceber que você já estava odiando desde o começo e já não ia te contar tudo, ia dar um jeito de resumir a ideia. Mas no Facebook ele não vai resumir a ideia, ele vai postar tudo que ele acha. Você vai ler tudo e aí você pode ter um péssimo feedback para ele. Então isso, a meu ver, isso é uma coisinha ruim no Facebook. Né? Ela tem um lado bom, que você acaba vendo ideias que ao vivo você não ia saber dos seus amigos, dos seus conhecidos, mas tem um lado ruim que às vezes você vê ideias ou opinião muito exacerbadas dos seus amigos e dos seus conhecidos. E isso acaba gerando muita animosidade, muita polêmica no Facebook, muitos fins de amizade. Então, o Facebook, por ter essa necessidade de a gente ganhar likes e por a gente não contar a história pela metade, de a gente receber só um feedback no final, isso ajuda a gente a criar mais ódio ou dar uma sensação de que a gente está muito mais polarizado. E, na verdade, talvez exista essa polarização. Né? O Facebook só está evidenciando que essa polarização existe. O problema é que a forma como essa polarização é apresentada, a meu ver, é uma forma onde é muito fácil que as pessoas se distanciem ainda mais quando elas pensam diferente. Bom, eu aprendi isso, pelo menos, é uma coisa que eu aprendi. Atualmente eu sou muito cauteloso quando eu vou debater com alguém no Facebook. Não quero passar moral nenhuma nesse meu vídeo. É só um vídeo de reflexão mesmo, a respeito de ter consciência que eu também posto coisas chatas. Eu sei que eu posto coisas chatas. Eu sei que muita gente deve me taxar de ele postou isso só pra ser o fodão. E às vezes a gente posta só pra massagear o ego, sim, mas às vezes posta, né? A gente posta uma selfie em Paris ou uma selfie numa cachoeira, sim, às vezes a gente faz isso mesmo. Mas a gente é humano, a gente também precisa um pouco disso. Eu acho que a gente só precisa de bom senso para não ficar também exagerando no massageio ao ego, né? Mas um pouquinho disso, tudo bem, a gente é humano, né? Eu acho que tudo com bom senso, como sempre, né, funciona bem. Então, posta alguma coisa, quer massagear o ego um pouquinho? Então, ok, posta isso. Mas também pensa se isso tem uma mensagem para o outro, né? Porque senão vai ficar um post chato. Todo mundo vai te achar chato, mala e pouco humilde se você postar isso. E também quando você for entrar num debate, lembre-se que às vezes a pessoa postou um negócio mais exacerbado do que ela realmente acha que é, mas como ela não teve um feedback antes de postar, acabou ficando radical. Então vai com calma na hora de criticar alguém, porque se você for sem freio, se você for sem pensar muito, muito no emocional, você só vai criar inimizade, você só vai criar um fim de debate sem ganho para nenhum dos dois lados. Esse vídeo ia falar, na verdade, da igreja novamente, do Papa novamente, né, de mais uma notícia dele que saiu, mas eu estava com um pouco de preguiça. Além do mais, eu tenho um aviso aos assinantes do canal, vocês veem esse vídeo rapidinho. E no próximo vídeo eu acho que eu falo do Papa de novo, porque ele merece. Um abraço e até o próximo vídeo.